Olá, queridos irmãos, graça e paz. Keila Araújo aqui falando. Eu fico muito feliz de estar participando de um evento como esse, por vários motivos, né? Para mim foi uma verdadeira inovação essa questão de bate-papo pelo WhatsApp. E essa inovação para mim veio pela instrumentalidade da nossa irmã Tânia. Eu nunca tinha visto isso e ela inovou realmente. Eu não sei se mais alguém faz da mesma forma que ela faz, mas eu devo agradecer, né, a irmã Tânia pelo convite de participar, por essa oportunidade. E é incrível a gente saber que estamos transmitindo para vários grupos de WhatsApp ao mesmo tempo. Isso é incrível, maravilhoso. Então, assim, eu estou muito feliz, né, que Deus possa receber essa nossa alegria e a nossa gratidão também ao nosso Deus, que é maravilhoso. Outro motivo que me deixa muito animada é o assunto, né? Esse assunto missões me empolga, me anima e é realmente muito importante reservarmos esse tempinho para conversar algumas coisas em relação a esse assunto. Eu amo de paixão o assunto. Eu nasci numa casa missionária, eu sou filha de missionários, né? E eu cresci recebendo dessa visão. Graças a Deus eu tive bons professores que me contaram as mais belas biografias missionárias, me colocaram para assistir filmes missionários. Eu me lembro muito bem quando eu assisti um filme da Corin Timbum, Refúgio Secreto. Eu já tinha ouvido a história toda em forma de narrativa, né, com material visualizado, material publicado pela PEC, que é maravilhoso, e depois eu assisti um filme da Corin Timbum, então essa biografia me marcou muito. Eu lembro muito da história de Tifã, do Haiti, quando eu era criança ainda, de William Carey, de Jim Elliot, Eric Liddell. Então eu tenho um grande carinho por essas biografias, por esses grandes homens e mulheres de Deus, pela vida deles que nos inspira e eu acho isso fundamental, a gente transmitir a visão missionária para as crianças, a gente ler essas biografias, conhecer as biografias. Quando a gente está estudando o material para poder compartilhar com as crianças, é inevitável a gente chorar, a gente sentir a presença de Deus. Meu pai brinca muito, né, que se a gente ler essas histórias e não chorar, a gente precisa se converter. Então, assim, é muito impactante mesmo para as nossas próprias vidas e muito impactante para a vida das crianças. Então, eu estou fazendo esse primeiro áudio assim de introdução, primeiro para agradecer e parabenizar a Tânia por isso, agradecer cada um de vocês e parabenizar também por estar aqui sintonizado, por estar interessado no assunto. Muita gente aí já é realmente envolvido, muitos comprometidos, né? Quando a gente fala de missões, a gente sempre lembra de definir para o pessoal aí que está ouvindo as diferenças, né, entre ser envolvido e comprometido. Eu tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube onde eu falo sobre missões. Quem não souber ainda a história da galinha e do porco, que conta a diferença entre estar envolvido e comprometido, você pode ver lá no meu canal do YouTube. Tem alguns vídeos sobre missões. E o primeiro passo realmente é estar informado, né? A gente precisa conhecer. E eu acho que esse envolvimento nosso aqui, essa nossa semana dedicada a missões, vai ter muito resultado daqui. Se Deus quiser, em nome de Jesus, tem que ter resultado. Né? Isso tem que chegar até as crianças, mas um dos resultados é os líderes de crianças estarem informados, porque muita gente é desinformada, desinteressada. Então, assim, um grande passo é dado quando a gente tem interesse, um grande passo é dado quando a gente é informado. Depois, o próximo passo é sermos envolvidos. E o último passo, e o melhor, é estarmos comprometidos. Então, fica aqui o meu convite a vocês, o meu desafio para vocês, o meu apelo para vocês, de todos nós estarmos, de uma vez por todas, comprometidos com as crianças e comprometidos com missões. No próximo áudio, eu vou compartilhar com vocês alguns assuntos, algumas experiências pessoais, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu estive orando sobre isso, sobre a minha participação aqui, desde que a Tânia me convidou há um bom tempo atrás. Eu já estava refletindo, orando, e Deus então me confirmou como eu deveria compartilhar com vocês aqui, tá? Então no próximo áudio eu compartilho com vocês aqui o, o assunto, o conteúdo para hoje, tá? Um grande beijo, até o próximo áudio. Eu preciso compartilhar aqui com vocês que lá no início do meu ministério dentro de uma igreja local, isso no ano de 2008, nós contamos a história super conhecida do Samuelito. Na verdade, o nome da história é Um Milagre para Samuelito, uma história do México.
E nós contamos assim capítulos, como deve ser contada, né? E no fim de cada capítulo tem aquele suspense, né? Que deixa a criança motivada a voltar. E foi assim tão bom, foi tão impactante que as crianças ficaram tão envolvidas que o filho do pastor, que não era mole, né? Era difícil manter ali a disciplina dele e tal. Ele ficou encantado com a história, ele tinha tanta curiosidade que ele não aguentava o próximo domingo para saber a continuação da história. Ele me ligava para saber, me implorava: tia, conta para mim a continuação da história. Me fala, por favor, o que vai acontecer. Então o menino ficou totalmente envolvido, eu fiquei muito feliz de conseguir atrair a atenção dele, a participação dele, por causa das histórias missionárias. Então, às vezes as pessoas desprezam as histórias missionárias, mas é bem atraente para as crianças, vale muito a pena usar. Deve ser contado assim em capítulos, né, deixar o suspense. E também a gente deve sempre apresentar um missionário contemporâneo. Se você quiser fazer um mês, né, você a cada semana muda o aspecto. Primeiro você apresenta o missionário, o país, o local, dá tipo uma aula de geografia, né? Depois você enfatiza a questão de orar, incentiva as crianças a orar pelo missionário. Depois você incentiva a contribuição, a oferta. E por último você faz o desafio para participar. É muito bom o trabalho de missões, eu amo, para mim isso é um valor. Não tem como fazer um projeto de Ministério Infantil e não incluir o assunto missões, tá bom? Eu espero que tenha motivado você, que tenha te inspirado e que a gente consiga alcançar as crianças com a visão missionária. Amém? Um beijo. Então vamos prosseguir aqui no nosso assunto. Como eu disse para vocês no áudio anterior, eu cresci amando missões e fazendo missões, por fazer parte de uma família missionária. Desde criança participava de projetos evangelísticos, projetos missionários. A gente precisa entender a diferença também de um projeto evangelístico e de um projeto missionário, mas talvez isso seja um assunto para um outro dia, para um outro momento. Eu pretendo também gravar mais vídeos e disponibilizar no meu canal do YouTube. E meu pai, que é o missionário da PEC, Aliança para a Evangelização das Crianças, muita gente aqui conhece, sempre dizia: se nós não transmitirmos a visão missionária para as crianças hoje, no futuro não teremos mais missionários, como já não estamos tendo. Porque existe uma estatística, e é uma verdade, que 86% dos missionários que estão hoje no campo se consagraram para missões na infância. E a verdade é que se alguém se consagra para ser um missionário na infância, vai crescer, vai estudar, pensando nesse objetivo, né? Como foi com o Hudson Taylor, com 5 anos de idade. Ele decidiu ser um missionário na China e ele buscou por isso, ele se esforçou para se preparar para ser um missionário na China. Ele aguardou o tempo determinado por Deus, mas enquanto o tempo de ir para a China não chegava, ele se preparava. Então ele casou com uma pessoa que tinha o mesmo chamado que ele se formou em medicina, tudo isso se preparando para o sonho dele, o sonho de Deus ser realizado na vida dele, que era ele ser um missionário na China. Então a gente vê a importância de uma criança tomar essa decisão, porque um adulto que deseja ser um missionário, mas o seu cônjuge não tem o chamado, dificilmente esse adulto vai se dispor para missões. Eu conheço, gente, alguns casais, algumas pessoas, onde apenas uma parte do casal tem um chamado e o outro não. E fica complicado realmente. Então, o adulto ele encontra muitas barreiras, muitas dificuldades. Às vezes a pessoa recebe o chamado missionário quando já é um adulto, mas já tem uma outra profissão, já está engajado, já está tão envolvido, comprometido com aquela profissão, que dificilmente a pessoa vai deixar aquela profissão, deixar uma grande empresa e para onde tem ali funcionários, né, que depende dele para poder se dedicar a missões. Mas a criança que se decide e consagra para missões, é muito mais provável que realmente o plano de Deus vai se cumprir na vida dessa criança. Então meu pai sempre falava isso: se a gente não transmitir a visão missionária para as crianças da maneira correta, a gente corre o risco de não termos missionários no futuro, como já não estamos tendo. Sempre houve essa necessidade realmente de obreiros, de missionários, pessoas dispostas a ir, né, a se consagrar totalmente para Deus. Então nós, como líderes de criança, ministros de criança, temos que estarmos totalmente convictos e sabendo da importância de tratar esse assunto com as crianças. Quando eu era criança, eu participava como acampante, né, dos acampamentos promovidos pela PEC. A PEC é uma missão, ela é uma agência missionária e ela é a maior organização missionária do mundo voltada para o alcance de crianças e também é pioneira.
E a PEC tem um Ministério de Acampamentos, que é o acampamento Boas Novas, e lá no acampamento Boas Novas começou a minha formação como líder, como conselheira de crianças. Mais tarde eu fui preletora também para crianças e eu fui crescendo ali no ministério dentro do acampamento. No acampamento da PEC, sempre as mensagens de manhã, nos cultos da manhã, são bíblicas e as mensagens à noite são missionárias. Então, para mim, a maneira de trabalhar com criança é sempre assim: é você contar uma lição bíblica, uma lição missionária. Para mim, era a única forma de trabalhar com criança era essa. Mais tarde, no ano de 2008, eu fui convidada para liderar o Ministério Infantil de uma grande igreja batista no Rio de Janeiro, né? Hoje se chama a Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. E eu estava liderando ali o Ministério com Crianças da igreja. E a minha experiência com crianças e com liderança de programações era aquelas vividas no acampamento. Então eu repliquei na igreja o que eu tinha vivido no acampamento. Eu sabia da importância das lições bíblicas, de passar esse conhecimento bíblico para as crianças, eu sabia da importância das lições missionárias, de transmitir a visão missionária para as crianças. Para mim isso era o comum, mas eu me surpreendi, gente, ao perceber que para a maioria das pessoas não era comum tratar esse assunto de missões com as crianças. O pastor da igreja me pediu um projeto para as quartas-feiras e depois de ter orado, quando eu disse para o pastor que o assunto seria missões nas quartas-feiras, ele reclamou comigo, dizendo que seria chato trabalhar esse assunto com as crianças. Eu disse para ele que não seria chato, que seria maravilhoso, dei detalhes sobre o projeto, que a cada mês a gente estaria tratando um país, ou um continente, ou uma realidade, e no final a gente ia finalizar com uma festa missionária, e que minha intenção era transmitir visão missionária para as crianças e que eu acreditava que Deus ia levantar alguns missionários ali e tal, e aí ele gostou da ideia e permitiu que eu fizesse. Então, todas as quartas-feiras era dedicado para missões, só que nos cultos de domingo a gente tinha sempre 10, 15 minutinhos por período missionário, onde a gente fazia uma revisão do que foi falado na quarta-feira. Gente, não foi chato, foi um sucesso. Os pais começaram a se envolver, a igreja valorizou aquele trabalho, e eu fico muito feliz porque ali, realmente, naquele tempo, as crianças receberam visão missionária e Deus chamou ali muitas crianças para se dedicarem, para consagrarem suas vidas. Depois eu fui para a primeira Igreja Batista do Recreio e fui convidada também para liderar o Ministério Infantil. É uma igreja também muito grande, com muitas crianças. Eu tive um desafio muito grande ali. E novamente eu vi que o assunto missões não era uma realidade no Ministério Infantil. Missões era novidade para as crianças e novidade para a maioria das pessoas. Nós começamos então falando sobre Hudson Taylor, porque Hudson Taylor foi realmente um pioneiro que inspirou muita gente. Ele inspirou a Amy Carmichael, ele inspirou o Charles Studi. O Hudson Taylor tem uma biografia linda, né, de 5 capítulos. Então nós começamos contando a história de Hudson Taylor nas quintas-feiras e concluímos com a chinesa, uma festa por missões na China. Gente, pensa numa coisa assim especial. Foi muito bom, todo mundo foi vestido de chinês. Servimos a comida chinesa e crianças dedicaram suas vidas para serem missionários na China. Mais tarde, nós recebemos visita de um missionário na China e foi impactante para a gente, para o pessoal da equipe e para as crianças. A gente tem foto disso, estou disponibilizando aqui para a Tânia colocar aí para vocês o link. Na minha página do Facebook, Ministério Keila Araújo, tem muitas fotos e no meu Instagram também, Keila Araújo Oficial. Depois do Hudson Taylor, nós falamos do Charles Studi, que foi um discípulo de Hudson Taylor. Só que Charles Studi, além de ir para a China, ele foi para a África, né? E ele terminou o ministério dele na África. Então nós terminamos fazendo uma aventura na África, um culto temático. Nesse culto, a Cláudia Guimarães esteve conosco. Eu não sei se a Cláudia lembra, isso foi no ano de 2013 ou 2014, por aí. Depois nós falamos sobre Amy Carmichael e sobre a Estrela, também são duas biografias, e falamos sobre a Índia. Falamos sobre o México, fizemos a festa mexicana. Falamos sobre a Europa, tivemos... todo mundo foi vestido muito bem, era o inverno, né? Então estava todo mundo muito bem vestido, com aquele culto temático falando sobre a necessidade da Europa. Fizemos sobre índio, né? Que o tema de hoje a gente ia falar mais sobre o índio, mas eu preferi fazer essa abertura falando de uma maneira geral. Mas nós fizemos um trabalho muito legal com as crianças para abrir a visão delas em relação à necessidade dos índios. E a gente contou a história de Coxiri, que é do Peru, é uma história do Peru, mas é sobre índios. Mas falamos para as crianças da realidade dos índios no Brasil.
e foi lá visitar a gente, um missionário entre os indígenas. As crianças amaram muito e a gente planejou então uma viagem missionária com as crianças até a aldeia Sapucaí, em Angra dos Reis, aqui pertinho, aqui no Rio de Janeiro. A gente fez uma viagem com 70 crianças da igreja para visitar os índios na aldeia Sapucaí, uma tribo Guarani, e foi maravilhoso. Foram 70 crianças e mais ou menos 30 pessoas na equipe. Nós fizemos realmente ali um trabalho missionário, nós não fomos apenas uma vez, nós voltamos lá e a gente levou muita coisa para os índios, eles ficaram muito contentes, fizemos uma amizade e foi uma experiência muito legal para a equipe. Eu tenho certeza que a vida das crianças foi mudada e foi impactada por essa viagem. Eu disse para o pessoal que foi mais impactante para a gente do que para os índios. Foi muito melhor para a gente aquela experiência do que para os índios. Então, se envolver com missões, às vezes a gente está achando que está dando, né? Mas nós estamos recebendo. Então, é algo realmente importante e maravilhoso. Nós fizemos então essas 2 viagens missionárias para a aldeia Sapucaí. Fizemos no final então uma festa do índio, onde as crianças usaram os adereços, né, as bijuterias que compraram lá na aldeia. Os índios fazem esses trabalhos manuais e vendem. A gente comprou dos índios e usamos na festa, fizemos uma exposição. Foi muito legal. Né? Nessa igreja do Recreio, nós sempre realizávamos treinamento para os líderes e nós dedicávamos sempre o mês de agosto para o treinamento focado em missões. Então, a gente sempre teve esse treinamento para os líderes aprenderem mais sobre missões. Quando eu me mudei para Niterói, no ano de 2017, eu continuei realizando esses treinamentos. No ano de 2017, a gente fez um treinamento na Igreja Batista de Caraí sobre esse assunto. Cada aluno nosso apresentou uma biografia, até a Tânia aqui do Amamos o Ministério Infantil participou, e ela contou a história de Mary Jones, que é uma história que ressalta a importância da Bíblia, né? Em 2018 a gente fez esse treinamento na Igreja Terra Santa do Fonseca, e nesse momento a gente falou sobre os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil, porque teve uma conferência missionária que eu vou falar para vocês já já desse evento sobre missões, que é muito bom. Mas nesse ano de 2020, a gente fez a conferência missionária online por causa da pandemia. E os vídeos da conferência missionária online estão todos no meu canal do YouTube, são biografias contadas para o pessoal poder conhecer. Foi contada a história de Hudson Taylor, o pioneiro na China, foi contada a história de George Miller, um homem de oração, a história de Amy Carmichael da Índia, Esther Duarte Costa, que é uma missionária brasileira. Esses links também estão disponíveis caso você queira conhecer a história. O pessoal ficou apaixonado pelas histórias, tá? E a informação sobre esses 8 segmentos menos alcançados no Brasil é do Congresso Brasileiro de Missões, tá? Teve 1.475 pessoas nesse congresso, que foi no ano de 2014, na cidade de Águas de Lindóia, São Paulo. E nesse congresso, o pastor Ronaldo Lidório, ele compartilhou sobre 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Então, eu peguei essa informação e falei para os nossos alunos do curso, do MC, cada um falar sobre esses segmentos que não são alcançados no Brasil. Então, o primeiro deles são os povos indígenas, tá? São 106 etnias no Brasil, e são muitos índios no Brasil ainda. Tem muita informação sobre os índios, mas eu creio que alguns missionários aqui vão compartilhar com a gente a realidade dos indígenas no Brasil. Em segundo lugar, são os ribeirinhos. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto para alcance de ribeirinhos no Amazonas, no ano de 2017 também. São 37 mil comunidades ribeirinhas na Amazônia, e 10 mil dessas comunidades ribeirinhas não tem nenhuma igreja, e a pregação do evangelho é quase nula. Em terceiro lugar, os ciganos. É uma realidade no Brasil, são cerca de 700 mil ciganos no Brasil e tem crianças em todos esses segmentos, gente. Os sertanejos, outro segmento também pouco alcançado, é muito grande a realidade sertaneja no Brasil. Os quilombolas, que são mais de 3.500 comunidades quilombolas, e 600 dessas comunidades ainda não têm a presença do evangelho. Sexto lugar, os imigrantes, né? Tem cerca de 300 mil pessoas no Brasil que são imigrantes, pessoas que vieram de outros países. Em sétimo lugar, gente, os portadores de deficiência auditiva, que são 9 milhões de pessoas, e apenas 1% dessas pessoas são evangélicos, cristãos confessionais. E o oitavo lugar são os mais ricos dos mais ricos, crianças, filhos de milionários, bilionários, e os mais pobres dos mais pobres, os miseráveis.
né, esses dois extremos é muito difícil pregar o evangelho. E a gente precisa levantar missionários que falem para as crianças milionárias, bilionárias. É difícil ter acesso até essas crianças, elas têm segurança, elas têm motorista, elas estão trancadas dentro das suas mansões. Essas crianças têm a agenda lotada e é difícil a gente falar de Jesus para essas crianças. Nós temos assim uma grande ferramenta que é a tecnologia. O avanço da tecnologia tem avançado para o evangelho se expandir, né? E aconteceu o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 14, né? Que quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, em todas as gerações, então virá o fim e o nosso Senhor Jesus vai voltar. E a gente está vendo que se aproxima esse fim, se aproxima o cumprimento dessa promessa. Isso vai acontecer quando todos tiverem ouvido falar de Jesus. Está bem pertinho disso acontecer e nós temos que obedecer. A nossa existência é curta, né? A Bíblia diz que a gente vive cerca de 70 anos e a gente tem esse tempo aí para obedecer o chamado, o ide de Jesus, falando de Jesus, se envolvendo, se comprometendo, transmitindo a visão. Então, assim, eu incentivo todos vocês que trabalham com crianças. Dê um lugar especial para missões no seu ministério. Não fale de missões apenas uma vez por ano, uma vez só no mês. O período missionário deve estar em todas as programações com as crianças. Reserve 10 minutinhos, 15 minutinhos para o período missionário. Você pode contar um capítulo de uma história missionária que é maravilhosa. Essas histórias são maravilhosas. Elas mudam a nossa filosofia, a nossa maneira de pensar missões. Apresente um missionário contemporâneo, né? Então você sempre tem que começar pelo conhecer. As pessoas primeiro elas têm que conhecer, para depois elas orarem, intercederem. Depois essas pessoas podem ser desafiadas a ofertar, porque os missionários vivem e carecem de ofertas e a gente precisa ensinar essa conduta cristã para as crianças que já são salvas e já creram em Jesus. Elas precisam ter uma conduta cristã, precisam ofertar para os missionários e elas precisam também participar, ter um envolvimento e serem desafiadas a ir para o lugar onde Deus quer que elas vão. Todos nós, cada um de nós, a gente precisa estar disposto a ir. Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu estou disposta a ir para qualquer lugar que Ele me mandar. E Deus tem então um propósito, Ele tem um plano para cada pessoa e eu creio que o plano de Deus vai se cumprir na sua vida e vai cumprir também na vida das crianças que estão debaixo da sua supervisão, debaixo da sua liderança. Esse é o desejo do coração de Deus, é o desejo do coração da irmã Tânia, de todos que estão aqui participando, é o desejo do meu coração também, que o sonho, o plano de Deus se cumpra na sua vida e que você possa, através da sua vida, né, possa se levantar muitos missionários para os 4 cantos do mundo. Fica aqui mais uma vez o meu agradecimento por participar com vocês. Nós vamos disponibilizar o link para vocês verem as fotos, tá? Das festas missionárias que foram realizadas, dos cultos missionários. A minha página no Facebook tem fotos, eu vou fazer um álbum só disso para ficar mais fácil. Estou disponibilizando o link aqui para vocês. No meu canal do YouTube tem muita coisa. No IMC, Instituto Ministério com Crianças, é claro, a gente fala muito desse assunto e prepara os obreiros para trabalharem com as crianças, tá bom? Então, vocês já têm aí minhas mídias sociais, a gente está compartilhando. Quem quiser ajuda, informação, estamos aqui disponíveis, tá? Um grande beijo para vocês e até os próximos eventos e cursos e bate-papos. Um beijo! Eu preciso compartilhar aqui com vocês que lá no início do meu ministério, dentro de uma igreja local, isso no ano de 2008, nós contamos a história super conhecida do Samuelito. Na verdade, o nome da história é Um Milagre para Samuelito, uma história do México. E nós contamos assim capítulos, como deve ser contada, né? E no fim de cada capítulo tem aquele suspense, né? Que deixa a criança motivada a voltar. E foi assim tão bom, foi tão impactante que as crianças ficaram tão envolvidas que o filho do pastor, que não era mole, né? Era difícil manter ali a disciplina dele e tal. Ele ficou encantado com a história, ele tinha tanta curiosidade que ele não aguentava o próximo domingo para saber a continuação da história. Ele me ligava para saber e me implorava: tia, conta para mim a continuação da história. Me fala, por favor, o que vai acontecer. Então o menino ficou totalmente envolvido, eu fiquei muito feliz de conseguir atrair a atenção dele, a participação dele, por causa das histórias missionárias. Então, às vezes as pessoas desprezam as histórias missionárias, mas é bem atraente para as crianças, vale muito a pena usar. Deve ser contado assim em capítulos, né? Deixar o suspense.
E também a gente deve sempre apresentar um missionário contemporâneo. Se você quiser fazer um mês, né, você a cada semana muda o aspecto. Primeiro você apresenta o missionário, o país, o local, dá tipo uma aula de geografia, né? Depois você enfatiza a questão de orar, incentiva as crianças a orar pelo missionário. Depois você incentiva a contribuição, a oferta. E por último você faz o desafio para participar. É muito bom o trabalho de missões, eu amo, para mim isso é um valor. Não tem como fazer um projeto de Ministério Infantil e não incluir o assunto missões, tá bom? Eu espero que tenha motivado você, que tenha te inspirado e que a gente consiga alcançar as crianças com a visão missionária. Amém? Um beijo!